Boa tarde, ouvintes da Rádio Vinha FM. Sandra Vaz chegando na sua tarde. Você que está aí no carro, você que está no aplicativo, no canal do YouTube, nos vendo também nesse momento. Que alegria poder contar com a sua audiência, contar com você. Obrigado pela carona. Gente, tá começando então Valores que Inspiram, um espaço feito para histórias reais, daquelas que nos ensinam que sucesso não nasce pronto. A gente sabe disso, não é? Então, o sucesso, ele é construído muitas vezes em meio às quedas, aos recomeços e às decisões difíceis que nós precisamos tomar. O programa de hoje é especialmente para você que já pensou em desistir, que já caiu, levantou, caiu de novo, levantou de novo e mesmo assim continua acreditando. Então, por que empreender não é só abrir empresa, gente? É desenvolver caráter, é desenvolver resiliência e também visão, e sempre de olho lá no fim do túnel, que é sempre o nosso propósito. O nosso convidado de hoje conhece bem esse caminho, ele já quebrou, já recomeçou, aprendeu com os erros e hoje lidera negócios em diferentes áreas, sempre conectando fé, propósito e gestão. Meu Deus, se eu fosse você, não mudaria a sintonia aí no seu rádio não, tá? Fica aí porque vai ser demais. Então, ouvinte, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, onde quer que você esteja. Nós vamos receber um convidado muito maravilhoso, um candidato, um convidado, gente. A política tá tomando conta da minha cabeça aqui. Nossa, eu tava falando no intervalo de candidato aqui, de política, e esse convidado aqui, ele falou que vai candidatar. Eu já vou falar o seguinte, eu voto nele. Agora, se a mãe dele vai votar também, eu não sei. A esposa também vai votar, né? A Ana Liz não vota ainda, que ela é criança. Mas vai que o Gessé vota, né? Não, o Gessé tem que votar. Se o Gessé votar, já tem 3 votinhos. Eu confundindo aqui candidato, convidado, Jesus da glória. Gente, antes de chamar o nosso convidado maravilhoso aqui, de contar pra você quem que é, eu gostaria de mandar um alô especial para a Nanda Semijoias, que patrocina, que é minha parceira aqui das peças incríveis que eu uso sempre aqui no programa, uso nos eventos da Qualificar também. Então, Fernanda Silveira, um beijo pra você, obrigado pela parceria. Se você também é vaidosa, gosta de ter peças incríveis aí no seu camarim, na sua casa, por favor, entre em contato lá no @EuUsoNanda e vai lá pegar as suas peças maravilhosas com cupom especial da Sandra Vaz. Só falar que viu aqui, tá? Que ouviu aqui na Rádio Vinha, você tem desconto especial lá na Nanda Semijoias. Um abraço especial também para o nosso querido contador Gildásio, da Prime Gestão Contábil. A Finconto também, a Franciele, tá ligadinha na Rádio Vinha FM toda quarta-feira. E a turma da Padona, Panificadora e Café. Gente, panificadora Padona, com 2 N's, no Jardim Atlântico, pertinho da Qualificar. Agora tem coisas maravilhosas lá. Eu sabia que na varanda lá da Padona, agora tem um cantinho do livro. Você pode ir, pega um livro lá na prateleira, lê e devolve. E se você quiser levar o livro para casa, você leva um seu, que você já leu, que não quer mais, e você troca pelo livro lá na Padona. Olha que incrível. E se você quiser dar de cara com a Sandra Vaz da Qualificar, você vai lá na Padona, que eu tô sempre por lá, tomando um cafezinho e dando uma lida, porque eu amo ler. Vocês sabem disso, né? E um alô especial também para a Boaz Moda Masculina, que tem camisas incríveis para os homens da sua família aí. Boaz Moda Masculina fica no setor Marista, na Rua 9, quase esquininha com a T9 ali, facinho de encontrar. Tem calças, camisas, tem gola polo, tem de tudo, bermudas incríveis. Então, conecta lá no Instagram da Boaz, com Z, Boaz Moda Masculina. Então agora eu vou chamar o nosso convidado aqui, não vou falar candidato mais, porque ele nem se candidatou ainda direito, né? Quando ele candidatar eu falo candidato. E vou chamar aqui então, que é o Diego Ferreira Bass. Gente, empreendedor, multissetorial e mentor também. Diego, seja muito bem-vindo ao Valores que Inspiram e é uma alegria receber você aqui. Show de bola, valeu pelo convite, estou muito grato por estar aqui. E para você que está aí no seu carro ouvindo, se prepara que esse conteúdo pode mudar a história da sua vida. Talvez uma decisão que você precisa tomar, talvez uma decisão que você pensa em empreender ou você que já está empreendendo, talvez hoje pode ser a mudança da sua vida. Então fica ligado que hoje tem muita coisa boa para você aqui. Vocês viram, né, gente? Vocês viram que o negócio aqui é pancada mesmo hoje. Jesus da glória. Olha só, Diego, eu quero saber, hoje, qual que é o principal desafio financeiro das pequenas e médias empresas brasileiras? Hoje,
pelo cenário que a gente tem e está hoje, o maior desafio chama fluxo de caixa. Por quê? Porque uma empresa, ela precisa de capital de giro. As empresas, elas precisam se manter no mercado de trabalho. Então, não significa que um mês vai ser igual ao outro. Verdade. Talvez em um mês eu tenho um faturamento maior, uma lucratividade maior, e talvez naquele outro mês eu não tenha. Principalmente se tratando de mês de sazonalidade. Sim. Então, quando a empresa ela se prepara financeiramente com um fluxo de caixa, com um capital de giro, naquele mês que ela não teve aquele faturamento que ela precisa para chegar talvez ali no ponto de equilíbrio, então ela precisa ter um capital de giro para ela sempre estar girando ali para fazer o quê? Para manter o fornecedor em dias, aluguel, os custos, as despesas, os fornecedores. Então, é muito importante a empresa ela se preparar para um capital de giro, para um fluxo de caixa, porque é isso que mantém as empresas de pé hoje. Então, se uma empresa ela se prepara com um capital de giro, fluxo de caixa, ela consegue aí perpetuar por várias e várias décadas, né? Então, esse conselho é muito importante para quem empreende e para quem pensa em empreender. Então, se você pensa em empreender, já tem que ter um capital de giro ali para você, né? Não passar muita dificuldade ali na área financeira. Quem tá falando isso pra você, ouvinte, é uma pessoa que já quebrou quantas vezes, Diego? 6. Ele já quebrou 6 vezes e hoje ele é muito bem sucedido, tem um grupo de empresas, vamos falar no final aqui das empresas dele, mas se ele tá falando, faça, porque ele já errou pra poder acertar. Certamente você não tinha um fluxo de caixa nem capital de giro quando você quebrou 6 vezes, né? Eu nem sabia o que era isso. Nem sabia. Depois que eu fui ver que a empresa ela tem vários pilares, né? Dentro do financeiro tem o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, capital de giro, fluxo de caixa, balanço, faturamento, lucro, ponto de equilíbrio. Então, você tem que entender de alguns indicadores financeiros para saber como que vai atuar. Então, assim, hoje, o que a pessoa ela precisa ter? Talvez talvez a pessoa não é um bom gestor financeiro ou um bom administrativo. Então, contrata uma pessoa que vai auxiliar, que vai ajudar. Dá confiança dele, que vai né? dar confiança. E ele vai fazer a melhor parte que ele tem ali dentro da empresa, né? Então, é muito importante a pessoa ela ter ciência disso, né? E você, como eu, Diego, você é dominante, né? Influente, dominante nos perfis aí, nós somos da área comercial mesmo, né? O Diego Bas tem uma história muito interessante com a Qualificar, né? Ele já esteve atuando dentro da base da Qualificar por 2 anos, e depois ele deslanchou, e sempre a gente falava isso na nossa época lá da parceria, né? A gente sempre falávamos isso. E fala pra gente o seguinte, Diego, quais os sinais que indicam que uma empresa precisa urgentemente de uma consultoria financeira ou de contratar essa pessoa aí que você falou, já que ele não domina, qual que é o momento de contratar? O melhor momento de contratar é quando a empresa, ela não sabe para onde que ela está indo. Porque assim, ó, quando a empresa ela sabe para onde que ela está indo, ela sabe quanto que ela tem que faturar, quanto que ela tem que vender diariamente, semanalmente, dezenalmente, quinzenalmente e mensalmente. E eu preciso colocar as pessoas certas no lugar certo, categorizar, departamentalizar para a empresa ter uma estrutura para rodar. Quando a empresa não tem esses indicadores legal ou enumerados, eu preciso ter uma pessoa para me mostrar os números da empresa, principalmente quando se trata da área financeira, porque a área financeira está totalmente ligada à área comercial, porque se eu não vendo, não tem dinheiro. Sim, é verdade. A única forma de entrar dinheiro na empresa é ou empréstimo, ou aporte, que eu coloco o dinheiro, ou venda. Então, o empresário ele já começa aportando dinheiro, porque ele tem que talvez ter um local físico, ou uma contabilidade, ou uma equipe, ou uniforme, ou CNPJ. Então, ele já chega aportando dinheiro. Então, tem que vender. Agora, vender é muito bom, só que vender certo. Porque se eu não saber precificar que está algo dentro do financeiro, eu posso vender, mas não posso ter lucro. Igual um exemplo, uma vez eu estava atendendo um cliente e era um restaurante. Certo. E aí, lá ele vendia a comida no quilo. Então, de segunda a sexta, era R$40 a comida no quilo, né? R$39,99. E nos finais de semana, era R$49,99. Ou seja, R$10 a mais, sábado e domingo. Certo. E aí, o que acontece? Quando a gente foi precificar a carne, a gente percebeu que ele estava precificando errado. Então, ou seja, hoje,
ele estava pagando, na época, R$ 35 o quilo da carne. Só que quando essa carne ela fica pronta, ela perde a água. E quando a carne perde a água, Diminui. aquilo que era 1 quilo se torna 600 gramas, 700 gramas. Então ele estava pagando R$ 35 não em 1 quilo, em 600 E ele estava gramas. fazendo a conta sobre a carne crua ainda, sem fazer, sem E preparar. Aí, quando a gente entrou, fez essa precificação, percebeu que ele tinha 2 opções. Ou ele aumentava o preço da balança, ou ele trabalhava com a carne de segunda linha. Mais barata. Mais barato, porque quanto mais ele vendia, mais prejuízo ele levava. É, porque é barato hoje 1 quilo, né? Não sei, para restaurante. Foi 1 quilo 2 anos 39. atrás, né? Ah, tá. 2 Porque anos R$39,90 hoje é difícil encontrar. Não tem em Goiânia. Então, ou seja, eu peguei, mostrei pra ele, falei assim, ó, tem que ajustar 2 opções. Ou você aumenta o preço da balança, ou você trabalha com a carne inferior pra você ter o lucro aqui. E o que ele escolheu? Ele escolheu as 2 performances. Fazer mais cotação, que ele só comprava de um fornecedor. Falei assim, ó, agora você vai comprar com 3 fornecedores e agora você vai ajustar o preço da balança. Mas você não vai chegar e fazer um ajuste brusco. Você aumenta 10%, depois você aumenta 15%, depois você aumenta 18%, depois você aumenta 20%. Para o consumidor não perceber tanto ali, né? O consumidor não perceber. Ô Diego, e por que muitos empresários resistem a olhar para os números do próprio negócio? Porque nós sabemos, eu e você sabemos, que os empresários resistem. Sim. E por que você acha que tem essa resistência, assim, vamos dizer? Medo de ver o que está acontecendo. É medo? Medo de ver o que... Porque assim, ó, uma coisa é eu ter consciência, outra coisa é eu não ter consciência. A pessoa, ela pode ser um louco consciente. O que é um louco consciente? Ele sabe o que ele está fazendo, só que ele não quer ter a realidade do que está acontecendo. Então, quando a pessoa ela tem talvez uma planilha ou um sistema que mostra os indicadores para onde que o dinheiro está indo, exemplo, a folha de pagamento está sendo quantos % do faturamento dele? O aluguel, o imposto, o contador. Então, é importante ele pegar cada indicador e transformar isso em porcentagem para ele ver quanto que está saindo daquele canal de receita dele ali, para ele saber quanto que ele tem que vender de acordo com a precificação para ele poder pagar aquilo ali. Então, eu sempre falo para os empresários assim, ó, quantos produtos ou insumos ou materiais ou quantas vendas você tem que fazer para você pagar a sua folha de pagamento? Quantos que você tem que vender para você pagar seu aluguel? Se for, né, prédio, aluguel. Quantos que você tem que vender para você pagar 13º ou férias? Então, ou seja, os indicadores, eles é muito importante. Então, e muitos empresários, o que eles fazem hoje? Eles confundem PJ com PF, que é pessoa jurídica com pessoa física. Mistura tudo ali e acha que tá faturando demais, tá pagando o próprio aluguel ali, a própria casa dele e mistura tudo e a empresa fica para trás, né? Mistura tudo e acabou, porque vira uma bola de neve, aí pega dinheiro da pessoa física para colocar na empresa, pega o dinheiro da empresa e troca de carro ou compra uma casa. E ele nem poderia estar trocando de carro naquele momento, no caso, né? Não, porque uma empresa saudável, ela tem que se planejar e ter pelo menos de 3 a 6 meses de fluxo de caixa para manter. Porque na pandemia, crise... muitas empresas quebraram por conta disso, porque não tinha realmente esse fôlego para passar por um problema como que a gente passou, né? Sim. A Qualificar mesmo teve que se reinventar muito forte na época, senão a gente nem estaria no mercado mais, que foi bem desafiador. Gente, eu vou perguntar pro Diego, depois do intervalo agora, qual que é o erro mais comum no fluxo de caixa e como que a gente vai evitar esse erro. Então, não sai daí, porque ele tá com essa resposta na ponta da língua para falar pra gente aqui. Até já, a gente volta uns minutinhos.
Estamos de volta com valores que inspiram aqui na Rádio Vinha FM, a trilha sonora do céu. Eu falei que era rapidinho, vocês viram? E hoje eu tenho o prazer de receber o Diego Ferreira Base, empreendedor multissetorial e mentor. Uma pessoa incrível, uma pessoa que já quebrou 6 vezes e hoje está aqui para dar conselho pra gente. Os conselhos que ele está dando aqui, gente, é porque ele já passou por isso e ele não quer que a gente passe. Então vamos focar aqui. Eu perguntei, eu falei que depois que a gente voltasse, eu ia perguntar para ele qual que era o erro mais comum no fluxo de caixa de uma empresa e como que evita esse erro. E ele já está aqui para responder pra gente. E aí, Diego, conta para nós. Show de bola. Eu vou ser muito sincero com vocês que estão ouvindo. Tem pergunta aqui que se eu fosse você, eu anotava, sabe por quê? Porque essas perguntas, a pessoa só tem a resposta se ela tem experiência. Então, você só vai ter essa resposta se você estiver ali. Hoje, um dos maiores desafios chama compra. Então, uma empresa que trabalha com insumo e material, se não tiver um setor muito bom de compra, ela pode vir a quebrar. Por quê? Porque o fluxo de caixa, eu preciso saber usar o fluxo de caixa. Então, a compra, ela é a coisa mais importante dentro de uma empresa para lucrar. Porque assim, o preço da venda eu não posso ficar mudando toda hora. Sim. Mas o preço da compra é uma variável muito importante para um negócio. Por exemplo, por que é muito importante ter vários tipos de fornecedor, fazer várias cotações? Para mim saber quanto que aquele material, um insumo, está valendo no mercado. Então, ou seja, eu não posso ter só um único fornecedor. E se esse fornecedor atrasar na entrega, que é na logística? E se esse fornecedor não tiver o material, um insumo? Então, eu não posso depender só de uma coisa. Então, tem que ter fornecedores, mas saber comprar certo. Então, quando eu sei comprar certo, eu uso o fluxo de caixa, o dinheiro, para a coisa certa. Porque assim, se eu tenho fluxo de caixa, eu posso aumentar o meu poder de compra, tendo mais desconto naquela compra para me aumentar o meu lucro. Então, dinheiro na mão significa que é rentabilidade garantida. Por exemplo, isso que o Diego tá falando é muito importante. Tá caindo uma ficha para mim o seguinte aqui, o Diego Baz, ele é gestor, né? Ele é CEO lá da Gil Estética, né, que é lá no setor Pedro Ludovico, e lá ele tem os insumos que ele compra, porque lá ele tem botox, ele tem os produtos de massagem, ele tem um monte de produto que ele compra lá. Então, se ele consegue comprar bem esses produtos, se ele consegue diminuir o valor para ele pagar, com certeza ele pode, inclusive, ter uma campanha, uma promoção para as clientes, e com isso ele faturar muito mais. Seria mais ou menos isso, né? Sim, vou só citar um exemplo. Lá a gente tem um insumo, um material que a gente compra que chama lençol de maca. Então, o que acontece? Eu entrei para o setor de compra para fazer uma análise. A gente estava pagando R$13,50 no lençol de maca, de 50 por 70. Eu fazendo a pesquisa e análise, eu achei por R$6,50. Nossa! Então, ou seja... Muito mais barato? Muito mais barato. Só aí eu diminuí praticamente 60% daquilo na minha compra. Então, ou seja, a minha venda é o mesmo valor. Então, se eu diminuo o investimento na compra do insumo e do material... Você aumenta seu lucro. Exatamente. Nossa, muito bom. Ô Diego, em cenários de instabilidade econômica, né, o que não pode faltar para manter a saúde financeira numa empresa? O que você acha? Fé. Fé em Deus, né? E pé na tábua. Por que fé? Porque é um cenário de instabilidade, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Verdade. Então, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu tenho que acreditar na minha força de trabalho, mas eu tenho que acreditar que Deus tá me ajudando ali. Por quê? Porque eu faço a coisa certa. Quando eu falo faço a coisa certa, eu não tô falando do Diego, eu tô falando do empresário. Então, quando o empresário ele faz o que é certo, Deus não deixa faltar nada. Isso é bíblico, né? Verdade. Aquele que é justo com o Senhor vai dar a direção e o Senhor vai ajudar em tudo. Então, ou seja, momentos de instabilidade prova se realmente a pessoa é empreendedora de verdade ou não. Se o negócio está estável ou não, né? Se o negócio está sustentável ou não. Sim. É verdade. E como que um diagnóstico financeiro bem estruturado revela oportunidades de lucro pouco percebidas hoje pelo empresário? O que você acha? Então, a empresa é sempre bom ela ter vários indicadores de todos os departamentos, principalmente pelo financeiro. Por que pelo financeiro? Porque eu preciso saber a margem de lucratividade, a margem de faturamento, os meses de sazonalidade, o mês que é melhor para o meu negócio. E qual que é o maior erro hoje de muitas empresas? No melhor mês de venda daquele negócio,
a pessoa coloca promoção. Não, no melhor mês já vende automático. Eu tenho que colocar coisas para chamar o cliente, para atrair o cliente no meu pior mês, aí. Para mim manter o fluxo. Faz sentido. Então, no meu melhor mês, eu não posso fazer uma coisa discrepante com o excesso da Black Friday, né? Então, ou seja, nos meses melhores pro negócio, cada negócio tem o seu melhor mês, eu não posso colocar produto muito abaixo ou diminuir ali minha lucratividade. Não, o mês já vende sozinho. Então, eu tenho que dar atenção nos meses que não performam. Isso chama o quê, gente? Planejamento, não é verdade? Porque a partir do momento que eu planejo, eu vou lá na Bíblia agora de novo, gente. José do Egito, quando teve o sonho, né? Que ia ter 7 anos de seca. O que ele fez? Né? Ele preparou os celeiros e juntou tudo, porque quando viesse a fome, ele tinha comida. Sim. Então, a empresa é mais ou menos isso. Qual que é o mês que eu não vendo bem? Ah, no mês de janeiro agora eu não vendo bem. Eu falo que o pessoal, eu falo que as pessoas, assim, os clientes onde eu vou, o pessoal fala assim, não, mas janeiro não vende nada, porque o povo vai tudo pro Araguaia. Gente, Goiânia inteira não vai pro Araguaia, né? Goiânia inteira não sai de férias. Goiânia é uma capital. Por favor, não fala isso mais não me mata de vergonha não, né? E assim, você quer conhecer uma empresa de verdade? É como a empresa age nos momentos de vulnerabilidade. Exato. Então, você conhece uma pessoa, um gestor, um empreendedor de verdade, a raiz dele, quando o cenário é de dificuldade, quando o cenário é de tempestade. Porque surfar quando a onda tá boa, é fácil. Né? Então, quem é o surfista quando a onda não tá legal? É verdade. E para manter a empresa aberta no Brasil, hoje em dia, principalmente para quem está começando, né, Diego? Não está brincadeira. Mas é possível se a gente fizer certinho, começar no passo a passo, ir direto no financeiro primeiro, juntar primeiro um capital de giro, né? Vende alguma coisa, monta ali. Eu lembro que quando eu fundei a Qualificar, que foi em 2009, nós fizemos agora em março 17 anos de mercado. Eu me lembro que eu tive que fazer um credit card e um Construcard, que era direto pela Caixa Econômica Federal, para poder montar a primeira sede da Qualificar, né? Por quê? Porque eu tinha que ter esse dinheiro para investir, para poder depois eu fazer o lucro através dos clientes. E mesmo assim, a gente ainda teve que ficar ali, né? Como é que fala assim? Tateando ainda, né, o terreno, porque parece que todo o dinheiro que entra quando a gente vai empreender, parece que todo o dinheiro que entra é pouco, mas a gente tem que ter a vontade de empreender, ver a luz no fim do túnel e falar, esse negócio aqui é o meu sonho. E nada nem ninguém vai destruir meu sonho, a menos que esse sonho não tenha nascido no coração de Deus. Sim. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, a gente vai ter desafio? Vai, mas a gente vai conseguir vencer, né? Hoje a Qualificar está em todo o Brasil e no mundo, né? Nós temos aluno hoje de curso superior sequencial fora do Brasil em mais 3 países. Nós estamos no Brasil inteiro com superior sequencial, principalmente em logística. Por quê? Porque a gente não desistiu. Eu, Sandra, enxergava a luz lá no fim do túnel e com certeza o Diego aqui, que está com a gente hoje, também enxergou uma luz no fim do túnel. Fala um pouquinho pra gente do Grupo Crescimento. O que ele oferece para nós hoje lá? Hoje o Grupo Crescimento oferece salas comerciais, né, para alugar, ou diária, ou mensal, ou semanal. Temos também o serviço de endereço fiscal, que é o serviço de correspondência, né? Às vezes a pessoa quer abrir uma empresa e ela não precisa de um lugar físico, né? Então ela precisa de um endereço fiscal para ela receber ali as correspondências, para ela abrir o CNPJ dela. E não compensa a pessoa abrir no endereço da casa dela, por quê? Porque talvez ali depois o IPTU vai aumentar. Então é muito importante ter um cowork, né? Que o Grupo Crescimento tem essa fonte de cowork para fazer o quê? Para ele não pagar mais imposto lá no IPTU da casa dele. Então é muito importante ter uma base, um endereço fiscal em um lugar que vai te dar esse respaldo, né? Uhum. E vai ficar muito mais barato, né? Na ponta do lápis ali no final das contas. Então o Grupo Crescimento oferece essas salas, né? Hoje tem alguma sala disponível? Se tiver algum empreendedor aí querendo montar um endereço fiscal, tem alguma disponível? Sim, hoje nós temos 2 salas lá disponíveis, né? E o aluguel da sala já está incluso com o endereço fiscal. Uau, bacana. Aí, ó, ouvinte, se você está precisando de um local, entre em contato com o Diego Baz, do Grupo Crescimento. O Instagram do Grupo Crescimento, Diego? GR Crescimento. @GR Crescimento? @GR Crescimento. E todas as salas lá são mobiliadas. Então, você só chega,
com o computador, trabalha, ganha dinheiro e é feliz. Olha isso! Tem um café lá? Como é que é? Tem um cafezinho, café na recepção. Um ambiente de café, né? Assim, tipo uma lanchonetezinha. Tem um ambiente de recepção, tem café, tem refrigerante, tem água, tem salgado, tem pão de queijo, tem a recepção, tem uma televisão na recepção. Então, ou seja, tem um ambiente para você recepcionar seus clientes e o melhor de tudo, acesso 24 horas. Olha isso, a pessoa tem a chave, o controle? Sim, ela tem o acesso, né? Aí ela chega a qualquer dia, qualquer horário. É dela ali, né? Ela entra e já pode utilizar. Muito bom, ó, quem tá procurando aí já para 2026, né, empreendendo e quer o endereço fiscal com o lugar, tudo certinho, não tem trabalheira com nada, então é Grupo Crescimento. E fala um pouquinho também da Gil Laser, setor Pedro do Vico, pra gente. A Gil, a gente está localizado no setor Pedro, próximo ao Terminal Isidório, do lado do Barão, né? Então ali a gente tem procedimentos estéticos, tanto faciais, corporais, laser e injetáveis, né? Que é botox, bioestimulador, limpeza de pele, tratamento de manchas, melasmas, tratamento para emagrecimento, enzimas para emagrecimento, redução de medidas. Então, é uma clínica de estética completa, né? Que trata todos os departamentos, corporal, facial, injetável, né? E laser. Então, a gente está ali localizado. Nosso preço é o melhor de Goiânia. Eu já fiz essa pesquisa de mercado. Temos 8 tipos de forma de pagamento. Então, realmente a pessoa ela só não sai de lá com o procedimento se ela não quiser. Tem até um crédito próprio lá que vocês têm, né? Um cartão próprio, né? Para cliente já fazer os procedimentos lá? Isso. Temos o cartão próprio da loja, temos o boleto próprio da loja também e temos o boleto programado. A pessoa pode se programar para ela fazer, né? Caso ali. Gente, se vocês tiverem dúvida, quem tá no canal do YouTube aí, só olha pro meu botox aqui, olha se tá tudo bem, ó. Foi lá que eu fiz, eu estou assim apaixonada. O pior que depois que, o pior não, o melhor, né? Que depois que eu fiz lá na Gil Estética Pedro do Vico, as pessoas começaram a falar pra mim assim, Diego, nossa Sandra, mas que make diferente, essa maquiagem tá tão diferente. Pois é, eu comprei uns produtos diferentes. Mas gente, eu vou contar, é um segredo, tá? É o Botox Gil Pedro do Vico, Gil Estética Pedro do Vico, é @ Gil Pedro Ludovico. @Gil Pedro Ludovico. Então, assim, eu faço também os tratamentos estéticos, tudo lá, enzima, tudo que eu preciso, é lá que eu faço. Gosto muito do atendimento. As doutoras, não são esteticistas, né? São biomédicas, né? Biomédicas. As biomédicas são muito atenciosas e todas especialistas, que eu sei que o Diego é muito exigente. Lá, se não tiver experiência, não tiver realmente referência, nem entra para trabalhar, né? Não, porque a gente trabalha com transformação de pessoas e resultado, né? Então, tem que saber o que tá fazendo, é muito importante isso, né? Muito bom. E para conectar direto com o Diego Baz, como que faz? @Diego FBAZ. B de bola, A de América e Z de zebra. Diego Baz. Diego FBAZ. É o F de Ferreira, né? F de Ferreira. Então, @Diego BAZ. BAZ, que é Baz. Gente, eu tenho 2 Diegos na minha vida, né? O Diego Vaz, que é o meu filho, e o Diego Baz, que é meu filhado. Você é sortuda demais. Eu sou sortudo, tenho 2 Diegos na vida, olha aí. Gente, eu quero agradecer aqui a presença do Diego Baz aqui. Muito obrigada, né, por você ter vindo, ter fechado a agenda, que eu sei que final do ano é difícil, né? Começo de ano é difícil. Eu fico por aqui, então, desejo uma ótima semana para todo mundo. Eu quero que o Diego dê uma despedida aí, fala pro pessoal aí, alguma coisa. Quero deixar um recado para você, para 2026, para a sua vida. Independente daquilo que você esteja vivendo, confia e entrega na mão de Deus que tudo vai dar certo. Salmos capítulo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele realizará todos os desejos do seu coração. Uau! Agora sim! Obrigada, viu? Que Deus abençoe muito sua vida, como tem abençoado. Ouvinte, para encerrar essa quarta-feira de hoje, também vou nos meus provérbios aqui, que para esse programa de hoje eu escolhi o capítulo 16, no versículo 3, que fala assim, ó: consagra ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Graça e paz para todo mundo. Obrigada pela companhia. Quarta-feira que vem eu volto, se Deus quiser, com mais valores que inspiram. Beijo no coração e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.